Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula online do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Você que faz conosco o seminário, não esqueça de acessar o nosso site www.crertamempensar.com.br, porque lá tem um protótipo do relatório de leitura que você deve fazer, você que faltou a aula, e tem lá 3 ou 4 perguntas para que sejam abonadas as tuas faltas. E também valer como nota, carga horária, viu? E você também que faz as disciplinas online, completando o seu curso de bacharel em teologia, a mesma coisa. Hoje nós iremos iniciar nossa primeira aula de teologia bíblica do Velho Testamento. E esta é a primeira aula e eu quero apenas introduzir falando um pouquinho da Bíblia. Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você abrir a Bíblia para ler, para estudar, fazer devocional, não esqueça que você está diante de um livro divino humano. Isso mesmo. Precisamos de pegar a Bíblia e entender que ela é um livro sagrado, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus que chamou homens pecadores como eu e você. O Espírito Santo soprou sobre eles para que eles registrassem a vontade de Deus, aquilo que Deus queria revelar dele mesmo, o caráter dele, os atributos dele, quem ele é como Criador do universo, o que ele queria dele revelar para nós e também revelar quem nós somos como seres criados à sua imagem e semelhança. Então, quando você abrir a Bíblia, entenda que a Bíblia é um livro divino humano. Divino porque o Espírito Santo que separou homens, santificou-os para que escrevesse a vontade de Deus para os seus eleitos, para os seus escolhidos, para o homem criado à imagem e semelhança dele. Entende? A Bíblia diz em Timóteo, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo, ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para redarguir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, não se torna a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, imutável, inalterável, inerrante. E nós, protestantes, temos este livro como sagrado e cremos que é a palavra de Deus e é a nossa única regra de fé e prática que nós utilizamos e seguimos. Nós não seguimos doutrina de homens, seguimos a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreve na sua carta, a segunda carta, capítulo 1, versículo 21, diz que nenhum homem recebeu ou escreveu por particular elucidação a palavra, mas foram homens separados pelo Espírito Santo de Deus para escrever o que está aqui nestes 66 livros, sendo 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Então a Bíblia ela é divina, sagrada, palavra de Deus. Mas também devemos abrir a Bíblia, este livro, e entender que ele é humano. Lê-lo dentro da perspectiva de uma obra literária, tal como a gente lê outro livro qualquer, seguindo as regras da gramática, da ortografia, da interpretação de texto. Quando nós vemos, a Bíblia tem símbolos, figuras de linguagem, não é? Tipo, antítipo, metonímia, parábolas, quadros que Deus utilizou das linguagens, das figuras de linguagens daquela cultura específica, utilizando esses aspectos
da literatura. Por isso devemos abrir a Bíblia e entendê-la, lê-la como uma obra literária. Você está entendendo? Ele é um livro divino humano. A Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E é fácil decorar. 3 vezes 9, 27. 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. 66 livros. É verdade que nós temos os 66 livros. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, chamados livros apócrifos. Não que eles sejam falsos, mentirosos, mas foram livros que verdadeiramente existiram, foram escritos, mas eles não foram colocados dentro do cânon sagrado. 66 livros. Os judeus não aceitavam, não é? Aqueles que guardavam, que Deus escolheu para guardar os oráculos de Deus no passado, não aceitavam. Outra coisa, esses livros apócrifos, eles foram escritos dentro de um contexto de 400 anos, onde Deus silenciou quanto ao seu povo, de Malaquias até Mateus. Então Deus silenciou. Além disso, esses livros, eles contradizem os demais livros. Eles contradizem. Então, Baruque, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Eclesiástico, Sabedoria, parte dos livros de Esté, de Daniel. Então, na verdade, são 7 livros que são apócrifos, que não fazem parte do cânon. É bom lembrar que a palavra cânon significa régua, medida, entendeu? A ideia de cânon. Então foi fechado, não existe mais inspiração. De vez em quando a gente ouve assim, pastor Eugênio, mas veio missionário na nossa igreja, mas deu uma palavra, pastor, profética, inspirado pelo Espírito Santo. A gente entende o que ele quis dizer, né? Ele foi usado com a sua oratória, com a sua facilidade de expor a palavra, não é? Mas não existe mais inspiração. Quando a Bíblia fala assim, olha, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. A ideia passar grafê, né? Theopneustos. Não existe mais inspiração. Então, o que significa essa ideia de inspiração? Deus soprou nestes homens para que eles escrevessem a revelação que ele tinha para nós. Entende? Você me pergunta assim, pastor Eugênio, quer dizer que não existe mais, Deus não usa mais visão, sonho, Deus não pode usar de repente um missionário que vem aí e dá uma palavra para alguém, de repente o senhor nem lê a Bíblia e dá uma palavra para a pessoa ali, aquela palavra de revelação de Deus naquele momento? Sim, eu creio. Deus não mudou. Os atos do Espírito Santo continuam, só que toda revelação, todo sonho, visão que for proferido numa comunidade para você tem de estar debaixo do crivo da Bíblia. Tem de estar sobre a plataforma das Sagradas Escrituras. Porque o cânon fechou. Os 66 livros apenas. O que eu estou dizendo aqui é a revelação que Deus tinha para nós, seu povo. Ela já foi feita. Ela já foi entregue. Entende? Deus já entregou. Por isso que é importante você entender, né? São 3 palavrinhas: a revelação, a inspiração e iluminação. Revelação é a maneira como Deus revelou ao seu povo. Ele revelou através da natureza, a humanidade, os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19. A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, que Deus que fez os céus, a terra e tudo que nela existe, e fez o homem e colocou no homem o fôlego de vida, a respiração e tudo mais, e se tirar, o homem morre. Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vimos a manifestação da revelação de Deus da natureza, mas especificamente
Deus se revelou através do seu Filho, usando então as Sagradas Escrituras. Então temos a revelação, a inspiração. E a inspiração não existe mais. Entende? Não existe mais. Por isso nós estamos vendo tantas seitas heréticas. Você pode ver, inclusive tem aquele irmão que escreveu que a Bíblia é a mãe das heresias. As maiores seitas utilizam-na, mas não como regra de fé e prática. Na verdade, eles seguem a visão, a revelação do seu líder. Olha os mormons, as testemunhas de Jeová e outras mais seitas que estão aí, que na verdade sempre citam os seus líderes, aqueles que fundaram as seitas. Então, de repente, a pessoa teve uma visão ali, teve a visão de um anjo, uma revelação nova. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ainda que venha, que desça dos céus um anjo e entregue um evangelho além do que já foi posto, seja o quê? Amaldiçoado, anátema, não aceita. A igreja de Gálatas, da Galácia, os irmãos estavam desviando da graça, querendo seguir os rudimentos da lei. Aconteceu com a igreja de Colossos também. Estão entendendo? Então, pastor, o senhor crê em revelação? Creio. Mas toda revelação que tiver, seja sonho e visão, tem que estar debaixo do crivo da Bíblia. Porque está aí. O tanto de líderes que veio um anjo e disse algo. Olha os Yehoshua. Tantas outras seitas que estão aí. Então, querido, a Bíblia já fechou o cano, 66 livros. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. Entendeu? Agora veja bem, a Bíblia é a palavra de Deus, e como que ela foi... vamos falar também da iluminação. É revelação, inspiração e iluminação. Iluminação é exatamente a maneira como o Espírito Santo abre os olhos espirituais do pecador, ou os olhos meu e seu, para que entendamos o que foi revelado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não é assim? E lá mesmo diz no versículo 6 de 2 Coríntios 4:6, Deus disse: de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em vossos corações. Então, iluminação é a obra que o Espírito Santo faz, abrindo os olhos espirituais do homem pecador. E depois nós vamos estudar dentro de pneumatologia, a obra do Espírito Santo, que é regenerar, que é transformar. Mas ele pode iluminar até o ímpio por um tempo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 que aqueles que foram iluminados e caíram, é impossível voltar ao arrependimento. Você está entendendo? A Bíblia diz que é Deus, é o Espírito Santo que ilumina, abre os nossos olhos espirituais. Por isso, todas as vezes que você abrir a Bíblia, abra a Bíblia, entenda que é um livro divino, humano. E se você for fazer um devocional, for pregar, peça ao Espírito Santo, ora ao Espírito Santo que inspirou esses 31 mil ou 1.189 capítulos, 31.104 versículos. Peça a Ele: Senhor, me ilumina aqui, abre os meus olhos, porque nós podemos e temos a tendência de forçar o texto, falar o que o texto não diz. Por isso que é o segredo da exegese é essa. A exegese é a arte de o quê? Interpretar um texto específico, buscar lá o verdadeiro sentido do texto. Mesmo usando as regras da hermenêutica ou da exegese, precisamos de pedir ao Espírito Santo para que nos ensine o que ele quer dizer com aquele texto, para que nós não torçamos o texto e sejamos aí os Odoricos Paraguaçus da religiosidade. Você lembra de Odorico Paraguaçu? Não lembra? Criado na época pela Globo. Então, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita então em 3 idiomas.
o hebraico, o aramaico e o grego. E a língua hebraica, o Velho Testamento todo, a língua hebraica, aramaico e grego. 300 anos antes de Cristo, 300 anos, 72 sábios anciãos foi convocado por um rei. Eles foram para Alexandria, porque tinha a maior biblioteca, e eles então tiveram a missão de traduzir todo o Velho Testamento, do hebraico para a língua grega. E ficou sendo chamado então a Bíblia dos 70, a Septuaginta. Isso aconteceu 300 anos antes de Cristo. 72 sábios anciãos, eles pegavam, pensa bem, detalhe por detalhe, frase por frase do hebraico, traduzia, conferia e depois então terminou a Bíblia Septuaginta, a Bíblia dos 70. A Bíblia foi escrita em muitos materiais, pelo menos 3 eu quero destacar: o papiro, o pergaminho e as óstracas, ou as ostracas. O papiro era uma planta, o próprio nome, o papiro era uma planta que ficava sobre as águas, né, planta aquática do rio Tigre, e essa planta ela era tirada, o caule dela era bem alta, bem altona, tirava aquele caule e fazia como se fosse aquele grande papel para escrever. Vários povos utilizaram disso. Mas também tinha o pergaminho. Lembra quando Paulo fala a Timóteo? Traga-me os pergaminhos para as minhas anotações. Então era feito de uma pele de cabra, e ali era aquela pele curtida, e era feito com um material, um objeto, a impressão ali das Sagradas Escrituras. Entende? E tinha também as óstracas, ou as ostracas, que eram escritas então, a Bíblia foi escrita em esse objeto de barro, era feito então na argila, colocava para secar. E outros mais materiais de metal, de pedra, mas são os 3 que mais eu quero destacar aqui, ok? Bem, nós iremos especificamente então entrar na teologia bíblica do Velho Testamento. Sempre alguém me pergunta: pastor, qual a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? Há uma diferença em conteúdo? Qual a diferença? Em conteúdo não, é a revelação de Deus nos 66 livros, e ambas são tiradas de lá. Eu diria sempre que a teologia bíblica, você está lendo linearmente, sabe? Os quadros, tirando ali as lições, tirando ali doutrinas, ao ler de uma maneira bem pausada, bem dentro da cronologia. Essa é a teologia bíblica, onde você vai estudando e pegando os quadros, os fatos, as revelações que Deus tinha para o seu povo. Entende? A teologia sistemática é a sistematização das doutrinas reveladas aqui na Bíblia e estudada pela teologia bíblica aos detalhes. Entende? Só que a teologia sistemática, por exemplo, quando você pega, que é o livro que nós seguimos no nosso seminário, o livro de Berkoff, Teologia Sistemática, ali está a sistematização da doutrina da Trindade, do inferno, a pessoa teantrópica de Jesus, entende? Então ali as doutrinas bem em blocos condensados, e também na teologia sistemática, como de Luiz Berkoff, ali eles colocam a visão da filosofia, a visão de alguns críticos na época, os pais da igreja, citando ali Agostinho, Ambrósio, Tertuliano, Irineu. Eles são citados nesses compêndios de teologia sistemática de uma maneira bem mais, eu diria, bem mais condensada, explicando os detalhes de homens que tinham visões até mesmo distorcidas quanto à Trindade, quanto a Deus, quanto ao homem. Então, quando alguém me pergunta, eu explico isso. A teologia bíblica ela é de uma maneira mais prática, você estuda as doutrinas de uma maneira mais
cronológica, os fatos, os detalhes. Já a teologia sistemática é a sistematização das doutrinas. Aí você me pergunta, qual que é mais importante? Não existe a mais importante. As duas são importantes nós estudarmos. Entendeu? Bom, nós falamos que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Vamos começar então com Gênesis. O Gênesis capítulo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara. E é interessante que o verbo bara está falando que Deus criou tudo do nada. Criou tudo do nada. Não existia matéria, não existia universo, não existia nada. E Deus criou todas as coisas do nada. Então quem escreveu, nós vimos os 5 livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos pelo grande libertador Moisés. E olha para você ver. E aí você me pergunta, de que maneira Moisés escreveu? De que maneira? Moisés escreveu, certamente ele ouviu as pessoas dizendo que existia a tradição oral, ou Deus usou ele para falar, tal como nós dissemos antes. E é importante entender que a Bíblia, ela foi revelada, ela foi inspirada de uma maneira dinâmica, plenária. Tem pessoas pensando que a Bíblia foi escrita e Deus usou esses mais de 40 coautores de uma maneira pneumografada, não é? Ou como acontece no Sessão Espírita, que o médium recebe um espírito ali, de repente começa a tremer, e ele começa a psicografar o que é aquele espírito que desceu sobre ele de alguém, de um poeta, né? E começa a escrever ali. A Bíblia não foi escrita pneumografada, psicografada. E é bom lembrar que nós não cremos nessa ideia de que o médium recebe ali o espírito de alguém que morreu. Recebe sim, um espírito opressor, um anjo caído, que aí é outra aula, nós vamos estudar sobre isso. Nós não cremos nisso. Então não foi pneumografada, não foi também mecânica. Deus ficou citando, escreva aí Paulo, escreva aí Moisés. Foi dinâmica plenária. Deus soprou nestes homens. A vontade dele, o Espírito Santo soprou sobre eles, mas não isentou as suas peculiaridades, as suas manias, os seus erros, seus cacuetes. Eu diria que Deus respeitou, né, a limitação deles. Você vê um Paulo escrevendo, ele tem o estilo dele, Dr. Lucas tem o estilo dele. Você vê Mateus escrevendo, tem o estilo dele. Você vê o boiadeiro escrevendo, o Amós, o estilo. Entende? Então, foi dinâmica plenária. Deus foi revelando. E é interessante que os 66 livros não se contradizem entre si. Então veja bem, como que Moisés escreveu? Pode ter sido uma tradição oral, pode ter sido Deus utilizando a forma que ele quis para que Moisés escrevesse o Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta, 5, teuco, escrito, livro. Então, os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora eu quero só dar uma paradinha aqui, porque depois nós vamos voltar para especificar os quadros, a teologia que nós iremos extrair desde Gênesis. Mas no versículo próximo diz: a terra era sem forma e vazia. Muitos teólogos creem que há aqui um grande buraco, uma dimensão que diferencia tudo, um abismo, porque eles creem que o Satanás, o querubim ungido, Lúcifer, que foi criado no mundo espiritual lá ele pecou, rebelou-se contra Deus, e ele foi o primeiro pecador que veio habitar no chão do planeta Terra.
O primeiro habitante aqui foi Satanás, segundo alguns compreendem. Depois nós vamos voltar e ver qual é a posição da igreja reformada, igreja presbiteriana. Só estou expondo para que você pense, estude. Ok? Então, o próprio Jesus diz: eu vi o Satanás caindo dos céus. E eles baseiam em Isaías, em Ezequiel, quando o querubim ungido foi expulso. Então há aqui um abismo. A terra era sem forma e vazia. Ora, o Bereshit Bará, que nós falamos antes, Bará, criado do nada, ele cria a matéria, ele cria o cosmos, ele cria tudo, Deus. Agora tudo já está criado. Por isso que ele usa a própria terra, o material físico, para fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então, o livro de Gênesis, o capítulo 1, que está mais dentro do aspecto da geologia, o capítulo 2, da antropologia. Então, o capítulo 1 vai relatando a criação de Deus. O versículo 26 do capítulo 1 já fala da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. O capítulo 2 mostra também, mas no capítulo 3 de Gênesis relata a queda do homem. É chamado então por alguns a primeira queda. Então o homem cai, o homem peca. O capítulo 4 conta a história de Caim que matou Abel. E aí Deus marcou Caim. Nós vamos depois tratar dessa questão. Que marca foi essa que Caim recebeu, né? E ele ficou errante, foi para a terra de Nod. Aí o capítulo 5, o capítulo 6, vai relatar o capítulo 5, a genealogia. O capítulo 6 mostra a insatisfação de Deus ao ver a depravação, a iniquidade, o homem que distanciou completamente dele. E a Bíblia diz que Deus arrependeu ter feito o homem. E é interessante, ora, Deus não é um Deus que mente e arrepende, pastor Eugênio. E aí alguns teólogos tentam explicar. Essa ideia de Deus arrependeu ter feito o homem é que Deus não podia mais andar com o homem, porque o homem, na verdade, distanciou, a depravação imperou sobre a terra. E Deus então chama Noé. Noé, o fiel dele, né? Deus achou graça em Noé. E aí vocês sabem que acontece o dilúvio. Pós-dilúvio, e alguns acreditam que daí até a Torre de Babel, eles contam 2000 anos. 2000 anos. E depois de Abraão até Cristo, mais 2000 anos. E de Cristo até agora, 2000 anos. Por isso que alguns acreditam que o mundo tem 6000 anos. Eu não acredito que o mundo tem 6000 anos, mas não vou discutir isso. Mas há essa ideia aí. É bom lembrar que a cronologia bíblica não é fiel. Não é isso? Bom, então o mundo acaba tudo lá, destrói tudo com o dilúvio. E aí começa a nova geração dos filhos de Noé. Quando o filho de Noé começa então a invocar o nome do Senhor. Até o capítulo 11, nós vimos então a segunda queda do homem, que alguns acreditam. Primeira queda foi no Éden. Segunda queda, quando Nimrod, que constrói aquela cidade, não é? E ali aquele povo sobe fazendo uma torre de Babel para chegar perante Deus. E quando eles descem, Deus confunde eles e cada um fala uma língua diferente, uma língua estranha. Aí a gente vê a confusão, né, da Torre de Babel. É a segunda queda do homem, alguns entendem isso. O capítulo 12 fala do chamado de Abraão em Ur dos Caldeus, quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, seja tu uma bênção. E aí então o capítulo 12 começa a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e alguns colocam também como patriarca José. Termina o livro de Gênesis até o último capítulo, mostrando então José sendo vendido, e José então lá na terra do Egito. Vocês sabem que através da venda de José, ele se tornou o príncipe do Egito. Depois, quando a fome imperou na terra, José levou toda a sua família para o Egito, e a Bíblia diz 70 almas. Jacó foi com 70 almas.
Então, a Bíblia diz que Jacó foi com 70 almas para o Egito. 70 pessoas foram para o Egito. E no Egito, então, o povo começou a crescer, o povo de Deus ali, Jacó. E aí cresce, vai crescendo e desenvolvendo, vai desenvolvendo até que um povo lá dominou o Egito por muito tempo. Aí novamente o Egito dá a volta por cima, e isso já tem muito tempo. José já havia morrido e o faraó que sobe no Egito não conhece José. E aí o povo de Deus está grande no Egito. E aí faraó coloca o povo de Deus para amassar barro, para ser escravo. E o povo escolhido, porque Deus escolheu o seu povo em Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, seja tua uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações. Bem, aí 420 anos o povo ficou na escravidão do Egito, debaixo do chicote, da taca de faraó. 420 anos. Aí agora entra o livro de Êxodo, o segundo livro escrito por Moisés, quando Deus chama Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e lá ele viu uma sarça, um arbusto, uma árvore que pegava fogo e não se consumia. Moisés acostumou a ver aquilo no deserto várias vezes, mas o que chamou a atenção de Moisés foi que aquela árvore pegava fogo e não se consumia. Quando ele aproxima para ver aquela beleza, ele ouve uma voz: Moisés, tirai as sandálias, porque o lugar que tu estás é terra sagrada. Bom, Moisés fica maravilhado, porque Deus comissiona ele, maravilhado pela voz, mas não tanto maravilhado porque Deus o designa a libertar o seu povo. E aí ele pergunta para Deus: se esse povo então perguntar lá, que o povo que diz que é teu, perguntar quem enviou, aí Deus disse: diga ao meu povo, o eu sou que enviou. E a ideia de eu sou é o Deus autoexistente, o Deus que não tem início, não tem fim, o Deus que não foi criado, o Deus que existe, é o autoexistente. Aí você sabe da história. Moisés vai para o Egito, depois lá de 80 anos, não é? 80 anos ele vai para o Egito para libertar o povo de Deus. O pessoal entende que no Egito tinha lá os deuses egípcios. Era um panteão de divindades. Tinha Deus das águas, Deus do vento, Deus da tempestade, Deus dos céus, Deus da escuridão, Deus que controlava a lavoura, tinha Deus para tudo lá no Egito. E alguns entendem que cada praga daquela que Deus mandou para o Egito era Deus dizendo: eu sou Deus da plantação, da lavoura, eu sou o Deus que controla as águas, eu sou o Deus que controlo a natureza, eu sou o Deus que controlo os oceanos, eu sou o Deus que tem poder de dar vida e matar, porque Faraó se intitulou como Deus. Ele achava que ele tinha o poder da vida e da morte. Então cada praga daquela era Deus destronizando aquelas divindades na concepção de muitos teólogos, né? Deus destronizando. E a revelação de Deus é interessante, porque Bruce Wilkinson, ele fala que a revelação que Deus tinha para o seu povo está inserida aqui no Velho Testamento, de Gênesis até Esté. Aquilo que Deus queria revelar para o seu povo. Interessante, nesses livros. E Deus queria mostrar-se como um Deus monoteísta. Você sabe que existem 3 religiões que tem um só Deus, que é monoteísta: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E Deus estava querendo revelar para o seu povo que ele era o único Deus. Por mais que alguns profetas, alguns escritores falam assim: na presença dos deuses cantarei, na presença dos deuses, apesar de estar escrito isso lá. Mas o povo judeu, ele acreditava, e essa é a revelação de Deus, que Deus é único, poderoso. Não existe deuses, existe um Deus. E é isso que Deus queria colocar para as nações pagãs, que aqueles deuses criados pela mente deles, aqueles deuses criados até mesmo
pelos principados e potestades que gerenciavam a mente das pessoas. Não eram deuses. Por isso nós temos que entender o seguinte: nós não cremos no dualismo, cai por terra o dualismo. Nós não cremos no panteísmo, o politeísmo que está aí. Nós não cremos no politeísmo e panteísmo. Deus é tudo e está em tudo. Não. Nosso Deus é um ser pessoal, moral, espiritual, que relaciona com as suas criaturas, relaciona conosco. Entende? Então veja bem, vamos lá para o Egito. O povo de Deus então sai do Egito depois das pragas. E aí Moisés vai com aquela multidão, milhões de pessoas andando no deserto. 3 meses depois, eles chegam já para entrar na terra de Canaã, que manava leite e mel. Quando ali chega, Moisés então designa 12 espias para avistarem a terra, para entrarem na terra, para conhecer a terra. E eles foram os 12. Aí quando eles voltaram, 10 trouxeram um relatório pessimista a Moisés: a terra é boa, mana leite e mel, mas lá tem gigantes. Eles devoram os seus moradores. Aos olhos deles, nós somos gafanhotos, e aos olhos nossos, eles são gigantes. Aí você sabe da história, Caleb e Josué assumiram lá e dizendo: não, a terra é nossa, Deus nos dá por herança, nós iremos tomar posse da terra. Isso entristeceu o coração de Deus. Moisés ficou, totalmente decepcionado. Moisés também peca, vocês sabem da história. Deus já havia dado os mandamentos, Deus já havia dado todas as diretrizes para que o povo entrasse em Canaã, pudesse utilizar, não é? Por isso nós vemos o livro de Levítico, Deuteronômio, Êxodo, quando chega ali os 90 dias, aquele primeira vez que eles chegam ali, aí Deus permite que eles fiquem 40 anos no deserto. E Deus matou todos de 20 anos acima, porque foram desobedientes, porque trouxeram com eles coisas do Egito. Então Deus leva-os para o deserto durante 40 anos para tratar com eles e mata os de 20 acima, ficando somente Josué e Caleb, daqueles que saíram do Egito. Entende? E aí nós vimos o livro de Levítico, quando Deus dá as diretrizes, como o povo comportaria, como seria dentro de Canaã. O livro de Números é o livro da repetição, que mostra as genealogias, as tribos. Aí vem o livro de Deuteronômio. A ideia de Deuteronômio é o quê? A repetição da lei. Depois daquele tempo no deserto, Deus repete então a lei, para que o povo entrasse em Canaã, não recordando aquilo que aconteceu no deserto. E aqueles que morreram no deserto, os seus filhos, aqueles que sobreviveram no deserto, iam conhecer o caráter de Deus, quem Deus é, a seriedade de Deus. Entende? Moisés morre, e aí quem assume a liderança é Josué. E aí nós vemos agora o livro de Josué. Falamos do livro de Gênesis, a história de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora entra Josué. O livro de Josué é a história do povo de Deus sob a liderança de Josué. Quando Josué vai conquistar aqueles locais, lá está Caleb, que fala assim: não, olha, tem 40 anos, ô Josué, quando foi assumir a terra, que nós viemos para cá, e eu estou forte, tal como quando eu tinha 45 anos, quando eu vim aqui. E aí Josué distribui as terras para as tribos, menos a tribo de Levi, que Deus escolheu a tribo de Levi para poder servi-lo no sacerdócio, como levitas, no tabernáculo, no culto, na adoração, na liturgia. É bom entender que José havia morrido, mas o filho de José, os 2 filhos, Manassés e Efraim, assumiram a terra que era direito de José. Então, na verdade, as 12 tribos foram adaptadas na terra de Canaã, mas só 11 receberam a herança das terras. A tribo de Levi era sustentada com os dízimos e ofertas. Então o povo está lá na terra, a terra que Deus havia prometido. Aí entra o livro de Juízes. O livro de Juízes é o livro que relata a história do povo de Deus
debaixo do governo dos juízes. E isso durou 400 anos, o povo de Deus em Canaã, sendo liderado pelos juízes, Débora, Sansão, Gideão, Jefté, Samuel. Samuel assume uma tripla missão, ministério, profeta, sacerdote e juiz. E ali o povo estava 400 anos debaixo da liderança dos juízes. Chegou um dia lá, o povo chamou Samuel e falou assim: Samuel, o negócio é o seguinte, nós estamos vendo as nações, tudo tem reis, nós não temos reis, queremos um rei, queremos um rei. Quando Samuel foi falar com Deus, Deus falou assim: ô Samuel, não fica triste não, o povo rejeitou, não foi a ti, foi a mim, mas eles vão ter o rei. E vocês sabem, depois dos 400 anos, então, nós temos os 3 reis mais importantes de Israel, quando as tribos estavam unidas. Durante 120 anos, o povo ficou debaixo da liderança Saul, Davi e Salomão. Saul foi escolhido, governou 40 anos. Depois Davi, chamado e escolhido a dedo por Deus, o homem segundo o coração de Deus, governou por 40 anos. Depois veio Salomão, que desandou, acabou fazendo pactos com a idolatria, promíscuo, teve 70 mulheres e 300 concubinas. Então Salomão trouxe a idolatria para Israel. Salomão acabou fazendo altares a deuses. Salomão corrompeu o coração. 120 anos o povo estava agora liderado por reis. Mas aí Salomão morre e assume a liderança o seu filho chamado Roboão. E aí Roboão estava seguindo o mesmo caminho do pai, e pior. Jeroboão, que liderava as tribos lá, as 10 tribos do norte, mandaram então os anciãos chegaram para Roboão, pedindo para que aliviasse o peso sobre o povo, porque os impostos estavam caros demais, e o seu pai Salomão havia colocado impostos. Aí Roboão não ouviu o conselho dos anciãos, foi ouvir conselho dos seus coleguinhas de gole, de farras, não é? Os coleguinhas de farra, os jovens, descabeçados, inexperientes, falou o seguinte: o negócio é o seguinte, meu pai foi pesado para este povo, o meu dedo midim será mais pesado que a coxa do meu pai. E aí desandou tudo. Jeroboão deu um golpe de Estado, na perspectiva sociológica, política de alguns, deu um golpe de Estado. Só que teve uma coisa: Aías, o profeta de Deus, havia encontrado Jeroboão, tomou o manto de Jeroboão e falou com Jeroboão o seguinte: Deus vai dividir. Rasgou em 10 pedaços, entregou para Jeroboão, e 2 pedaços deixou de lado, que seriam as tribos que ficariam com Roboão. Ele havia profetizado e aconteceu exatamente. Dividiu-se. Então ficou 10 tribos com Jeroboão, 2 tribos com Roboão, as tribos do sul com Roboão, as tribos do norte com Jeroboão. E aí começa os profetas. No ano 722, começa então, 800, começam os profetas. Os profetas a gente vai ver antes do exílio, pré-exílico, exílico e pós-exílico. E profetas que profetizavam no reino do norte e no reino do sul. No reino do sul, do reino do norte. E para você ter ideia, o reino do norte teve 19 reis. Apenas, e todos os reis foram infiéis a Deus. O reino do sul, 20, e 8 foram fiéis. Então veja bem, apareceram aí os profetas profetizando. Fica Jeroboão de um lado, tribo lá chamada Israel, e reino do sul, com Judá e Benjamim, com a tribo de Judá e Benjamim, lá de cá. Então veja bem, aí começa um grande problema. A iniquidade, o distanciamento de Deus, a desunião das tribos. Foi quando a Síria então entrou no norte
e espalhou o povo de Deus. E aí os profetas saíram de lá e foram avisar as tribos do sul: olha, Deus espalhou o pé lá, Deus trouxe juízo lá, e vocês consertem aí, andem com Deus, porque Deus vai mandar juízo sobre vocês. Eles não deram vida. A estratégia da Síria era pegar o povo e espalhar e tomar a terra. Mas aí veio a Babilônia, no ano 586. A Babilônia entrou lá nas tribos do sul, onde em Jerusalém, entrou lá e dominou. A tribo do norte aqui era Samaria. E Babilônia, então, Nabucodonosor pega o povo de Deus e leva para a Babilônia. O povo ficou 70 anos no cativeiro babilônio, 70 anos. A estratégia da Babilônia não era como a estratégia da Síria, de espalhar o povo. A Babilônia pegava o povo e levou para trabalhar mão de obra. O tempo passa, e aí agora os persas sobem no domínio. Agora é a vez dos persas. E os persas têm uma política expansionista, uma logística diferente da Síria, da Babilônia. Eles pegaram, dominaram o povo de Deus. O povo já tinha voltado já. Depois de 70 anos, o povo voltou já. Deus usou Zorobabel para reconstruir o templo, Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, Esdras para restaurar no coração do povo a lei, não é? Nesse tempo entra os persas, que subjugam o povo, mas não quer trazer o povo, deixa o povo lá, pagando impostos. Lembra de Roma? Lembra de Portugal? Lembra? É isso que aconteceu. Então, os persas querem o povo lá com seu Deus, trabalhando, construindo, prosperando, mas traga o que é nosso. E foi nessa época que surgiu, então, a gente conclui essa parte, Esté. Lembra de Esté? Quando o Mordecai falou assim: olha, Esté, foi para este momento que Deus te escolheu. E Esté faz toda a diferença, casando com aquele rei lá, Assuero, e fazendo toda a diferença, livrando o povo de Deus. Por isso, então, nós terminamos, então, depois de falar, né? Agora, lembrando que quando você vai estudar a Bíblia, aí você vai ver o livro de Samuel. Muitas vezes a gente erra falando 1 Samuel, mas é primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, que conta a história dos reis de Israel. Então tem primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, então tem primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Aí nós vemos os livros de Neemias, Esdras, Neemias, Esté, e concluímos então de Gênesis até Esté, de uma maneira cronológica, aquilo que Deus iniciou em Gênesis até Esté. Aí nós vemos então os profetas menores, os profetas maiores, que são aqueles que profetizaram menos, os que profetizaram mais. Nós vemos então que a Bíblia tem os livros históricos, nós temos os livros do Velho Testamento, os livros poéticos, os livros proféticos, não é? Temos o livro, os livros proféticos, profetas menores e profetas maiores. Mas essa é apenas uma visão panorâmica da teologia bíblica do Velho Testamento. E depois, na segunda aula nossa, nós iremos tratar da teologia embutida aqui no Velho Testamento. Lembrando a você sempre, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é testamento? O que é testamento? Né? Na verdade, agora, o que é testamento? Na verdade, testamento é uma declaração que alguém deixou, fazendo a doação dos seus bens, dando a alguém um direito, dando para alguém uma direção de um direito que aquela pessoa rica possuía. Então ele faz um testamento para quem vai ficar os seus pertences, a sua riqueza, né? O seu patrimônio. Assim também é o testamento. Deus deixou para nós um testamento, sabe? E
que alguns entendem que o Velho Testamento e o Novo Testamento, na verdade, é um testamento só. É verdade que Deus foi se revelando aos poucos até chegar em Apocalipse. Mas o Velho Testamento está embutido no Novo e o Novo Testamento no Velho Testamento. Olha, que Deus te abençoe e até a segunda aula de teologia bíblica do Velho Testamento. Até mais. Lockstock.